Segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo de número 14. Vamos ler até o versículo 20. Se você tem uma Bíblia e o seu vizinho não tem Bíblia, seja cortês, convide o vizinho, diga, leia aqui comigo, e mostre a sua Bíblia para ele, e vocês podem ler juntos. Convida aí o vizinho para ler com você. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual ele morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Curvado sobre o doente, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu disse para o rei: traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez. Pegue o arco, disse o profeta Eliseu, em suas mãos. E ele disse para o rei de Israel que fizesse isso. Então ele pegou o Eliseu, que é o profeta, pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5, 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Sua vitória seria completa, mas agora ela vai ser uma vitória parcial. Você seria um campeão completo, mas agora você será só uma meia sola. Você seria alguém que ia conseguir vencer de verdade. Agora, o seu triunfo é só um arremedo. Só um arremedo. Pega a sua Bíblia, levante comigo assim para o céu. Se você não tem Bíblia, levanta a mão, uma das mãos. Diga: Senhor, estou pronto para ouvir a tua voz. Enche o meu coração de paz. Desafia a minha alma. Enche de graça o meu viver. Enche-me do teu Espírito Santo. Amém. Eu, como pastor, e olha que eu pastoreio efetivamente desde março de 1982, desde 82 para cá, uma das experiências mais dolorosas que eu tenho como pastor, e é duro para mim, é que eu acompanhei já a vida espiritual de muita gente. Gente que se converteu comigo, que eu batizei, que eu fiz o casamento, que eu apresentei os filhos, que eu casei os filhos.
Eu já tive pessoas na Bethesda que eu batizei nas águas, fiz o casamento, e agora eu fiz o casamento do filho. Então eu acompanho a vida espiritual de muita gente. E uma das coisas dolorosas para mim é observar que depois de tanta pregação, eu disse para vocês no começo que todas as nossas mensagens estão gravadas. Eu tenho mais de 2.000 títulos diferentes de pregações que eu já fiz. 2.000 títulos diferentes de mensagens que estão gravadas. Algumas em cassete ainda. Quer dizer, 2.000 pregações. É duro para mim observar que algumas pessoas hoje estão piores do que eram antigamente. Menos sensíveis ao Espírito Santo do que eram antigamente. Menos éticas do que eram antigamente. Algumas foram abatidas, foram engodadas, enredadas, não por graves pecados. A grande maioria das pessoas que eu observei na minha história, e eu digo maioria porque é mais gente assim do que o contrário, estão mornos, perderam o elan, a paixão, apáticas, arrastando os pés. Acabou-se o primeiro amor. E eu gosto de citar um verso de um dos poemas de Pablo Neruda, quando ele diz que não há nada mais triste do que um amor que acabou-se. Nada mais triste do que um amor que se acaba. E para a grande maioria das pessoas que eu acompanhei na minha história de vida, acabou-se o primeiro amor. Sobrou a casca, é uma concha, é um caracol que não tem nada dentro. Sobrou talvez o hábito, sobrou talvez o ir à igreja mecânico, mera tradição familiar talvez, sem nenhum apego, sem nenhuma paixão. Às vezes um rigor doutrinário, mas um rigor doutrinário fundamentalista. Um rigor doutrinário sem razão de ser. Para alguns, uma espiritualidade beata. Uma espiritualidade piegas só. Nada mais do que isso. Do que uma espiritualidade moralista, que ataca o outro, que ataca sem saber por que está atacando, mera tradição, mera espiritualidade. Paulo, quando escreveu a carta dele aos Coríntios, chama esses crentes de carnais. São os crentes carnais. O que é o crente carnal? É aquele que está acomodado, que se moldou, que é de Jesus, mas não tem nenhuma chama ardendo no peito. É de Deus, sim, eu não estou discutindo que não seja de Deus, é de Deus. Mas são como crianças, Paulo diz isso em 1 de Coríntios capítulo 3, são como meninos e meninas espirituais, que não se alimentam de alimento sólido, alimentam-se do leite, porque não têm condições de receber um alimento sólido. O Apocalipse diz a esses que eles são como se participassem da igreja de Éfeso. No Apocalipse capítulo 2, Paulo diz, olha, eu conheço as obras da igreja de Éfeso. São perseverantes, são árduos, trabalham,
não toleram homens maus, não toleram discrepâncias éticas, mas tem um defeito, apenas um defeito, e esse defeito desabona completamente a igreja de Éfeso. Você, igreja de Éfeso, perdeu o primeiro amor. Perder o primeiro amor é terrível, porque ela nos coloca no embalo. A gente é como um caminhão que está descendo uma ladeira, é um carro que a gente deu o primeiro empurrão, ele se move. São como as pás, as hélices de um ventilador que desligou da parede. A pá do ventilador ainda está rodando, mas não tem mais a energia. A pá do ventilador ainda está dando alguns círculos, mas logo vai parar. E eu tenho uma preocupação, porque é a minha preocupação como pastor. Não é que você esteja enredado em pecados gravíssimos. Não é que, eu acho que muitas vezes nós, os pastores, pecamos por isso. A gente fala de grandes pecados, e a maioria das pessoas não está envolvida com grandes pecados. Ninguém aqui é falsário, ninguém aqui é traficante de droga, ninguém aqui está metido com pornografia infantil, ninguém aqui está metido com contrabando de armas. Não estou falando desses enormes desvios, não estou falando disso. Eu estou falando da chama do coração que se apaga, da chama do coração que nos contenta com pouco. É a história do rei que eu acabei de ler para vocês agora. O profeta falou para ele: rei, atire a seta para o chão, pega esse arco, pega essa flecha e joga no chão. Ele jogou uma, jogou duas, jogou três e parou. E o rei disse para ele, o profeta disse para ele, Eliseu disse para ele, estava na cama, Eliseu ia morrer. E Eliseu disse para ele, antes de morrer, disse: oh, majestade, quando eu disse para você atirar a flecha, por que você não atirou 5, 6 vezes? Por que você só fez aquilo que foi pedido? Por que você se contenta com o mínimo? Por que você não é uma pessoa apaixonada por aquilo que você faz? Por que você cumpre os protocolos da religião, mas você não tem ardor na alma? Você não tem paixão queimando dentro de você por aquilo que você diz que é importante para você, que é Deus, que é Jesus. Por quê? O profeta não entendeu essa posição do rei, que é um pouco do que eu não entendo. Eu acho que nós precisaríamos insistir um pouco mais, darmos um passo além. Mas eu tô falando aqui, e eu tenho certeza que algumas pessoas perguntariam assim para mim: pastor, por que é tão importante uma paixão? É uma pergunta que talvez, por que o senhor insiste nisso? Porque se eu fosse o diabo, esperava que vocês dissessem: não, pastor, pelo amor de Deus. Eu não sou. Mas se eu fosse o diabo, eu não tentaria empurrar você para um grande pecado. Porque para os grandes pecados, nós temos vários bloqueios, interditos. Para os grandes pecados, não é preciso nem ser cristão, basta ser humano. Por que você não mata? Não é porque você é cristão. Que você tem uma humanidade que não permite você pegar um revólver e sair nas ruas matando gente que atravessa você no trânsito. Não precisa você ser cristão para não matar. Tem muita gente que não é cristã e não mata. Os grandes pecados, não precisa da pessoa ser cristã. Basta ser humana, basta ter valores humanos. Então, o diabo não empurraria você para grandes pecados, porque sabe que tem muitos bloqueios até você cometer um grande pecado. A grande arma de alguém que odeia você
seria manter você em banho-maria. Uma fé verdadeira, mas inoperante. Uma fé verdadeira, sua fé é verdadeira, mas ela é uma fé débil, fraca. No sentido de fraca e débil, que não gera em você calor pelas coisas de Deus. Imagine que eu tivesse aqui um barril de 200 litros, e eu tivesse a 10 centímetros de cima do barril um furo. Um barril de 200 litros e um furo lá em cima do barril. Me diga até onde que eu consigo encher de água. Até onde eu consigo encher esse barril de água? Até o furo, porque no furo ele começa a vazar. Quais são os furos que existem na sua vida que vazam a sua energia espiritual? Quais são alguns furos na nossa história que nos roubam vitalidade, energia, paixão? Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Qual foi a última vez que você orou de verdade? Orou de verdade. Qual foi a última vez que você orou? Como a Bíblia diz no Sermão do Monte, nas palavras de Jesus: vai, fecha a porta do teu quarto e fala em secreto com Deus. Você desligou a televisão, você desligou o celular, você desligou as redes sociais, e você disse: eu vou falar com Deus. Mas eu vou falar com Deus não é para pedir coisas para Deus, não. Quando eu pergunto qual foi a última vez que você orou de verdade, eu quero saber qual foi a última vez que você se trancou no quarto e repetiu as palavras do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um espírito puro, renova em mim. Dentro de mim renova, meu Deus, um espírito inabalável e reto. Qual foi a última vez que de verdade isso aconteceu? Qual foi a última vez que você, sozinho, nas angústias da sua alma, você orou, não exatamente essas palavras, mas no espírito do Salmo 42, versículos 1 e 2. Deus, como a água suspira, como a corça suspira por correntes de águas, assim a minha alma suspira por ti, porque minha alma tem sede de ti, ó Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? Minha alma tem sede do Deus vivo. Se você tem um barril e você tem um furo no meio do barril, você só consegue encher de água esse barril até onde está o furo. Se nós não temos o hábito de exercitar a nossa vida espiritual, esses furos não permitem a nossa vida ter uma dimensão mínima de uma espiritualidade verdadeira. Fica a casca, fica a doutrina, fica o moralismo, fica o crentão chato, fica o crente exigente com doutrinas, mas seco de alma. Fica a casca de uma cigarra que morreu no calor do verão. E a casca está grudada no caule da árvore, e a gente pensa que ali tem uma cigarra, mas não tem mais nada, só tem a casca.
Deixa eu fazer outra pergunta para você. Em suas prioridades de vida, você considera que uma comunidade de fé é importante? Nas suas prioridades de vida, você considera que a comunidade da fé é importante? Vejam bem, você leva a sério, por exemplo, que tem muita gente que ultimamente está querendo me dar aula de Bíblia. Vez por outra tem um crente querendo me dar aula de Bíblia. Você sabia que tem na Bíblia um texto, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixemos de nos reunir na igreja, como hoje é costume de alguns, porque é na comunidade de fé que nós nos encorajamos uns aos outros. Deixa eu falar um grande problema, não é aqui da Bethesda não, específico, é hoje da comunidade religiosa brasileira, católica, romana, pentecostal, protestante, evangélica. Você sabe qual é o grande problema que padres, pastores, bispos e apóstolos estão reclamando? As pessoas hoje não consideram mais o ajuntamento da celebração da fé algo importante. E você sabe qual é um sintoma disso? As pessoas vêm às igrejas ou comparecem às igrejas esporadicamente. O culto hoje compete com jogo de futebol. Em outras palavras, quando tem um jogo de futebol que é, entre aspas, importante, o culto fica em segundo lugar. O ajuntamento da igreja, Eu conversei com uma pessoa, eu falei aqui há 2 domingos, conversei com uma pessoa e sentindo falta dela na igreja, falei, eu não tenho visto você no culto, sabe o que ela disse para mim, a pessoa? Ah, pastor, é uma preguiça que me dá no domingo. Vocês sabem que eu gosto de correr pelo meio da rua, né? E nas minhas corridas, eu tenho corrido muito ali pelo Morumbi, porque lá tem muita subida, e eu gosto de correr em subidas. E uma das subidas grandes que tem no Morumbi é uma que dá na Giovanni Gronchi, que dá no estádio de São Paulo. E eu estava me preparando para uma maratona, e eu estava correndo ali pela Giovanni Gronchi, do lado do estádio do Morumbi, estádio de São Paulo, e eu vi 4 barraca, e umas adolescentes na barraca. Eu achei que era morador de rua. Me interessei, falei, alguma coisa, vocês estão precisando? Parei de correr. Não, nós estamos esperando pelo show. Eu digo, vai ter show hoje? Ele disse, não, é daqui a 2 meses. Não, sério, numa barraca, do lado do estádio do Morumbi, esperando por um show que ia acontecer em 2 meses. Por quê? São masoquistas, querem sofrer? Não, porque para elas, aquelas adolescentezinhas, era importante. E tudo aquilo que a gente considera importante, a gente acha tempo, a gente dá nó em pingo d'água, a gente viaja quilômetros e quilômetros, se é importante. Quando não é importante, dá uma preguiça. Você tem coragem de repetir as palavras de Pedro, que ele disse para Jesus em João capítulo 6, quando todo mundo estava indo embora, porque o discurso de Jesus era um discurso duro, e não estava juntando muita gente, e as pessoas começaram a abandonar, e Pedro foi inquieto para Jesus e disse, Senhor, está todo mundo indo embora? E Jesus disse, e você também não quer ir embora não? Você teria coragem de dizer
as mesmas palavras que Pedro disse para Jesus: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. A gente diz muito, a Bíblia para mim é muito importante, pastor Ricardo. Eu sou um crente da Bíblia. Você tem coragem de repetir o Salmo 122, versículo 1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que que isso não existe em nós? Porque nós estamos desapaixonados. Perdemos o elan. Temos uma igreja hoje, e eu não estou falando especificamente deste ambiente, não estou falando das 4 paredes chamadas Betesda, eu estou falando do clima espiritual que existe no Brasil hoje. Quando eu fazia seminário, recém-casado, eu estava em meu quarto, porta trancada. A Bíblia diz que a gente não deve se gabar dessas coisas, mas já faz tanto tempo que eu agora posso falar. Eu era pai só de uma filha. Minha segunda filha ainda não tinha nem nascido. Eu me tranquei no quarto e comecei a orar. Porque a gente estava passando uma grande necessidade financeira naquela época. E eu e a Jerusa, eu trabalhava de zelador numa igreja, lavando os banheiros. Era o dinheiro que a gente tinha morando nos Estados Unidos. Não dava para pagar nada e vivia correndo de um lado para o outro. E eu me tranquei no quarto e fiquei naquela coisa, Senhor, me ajuda, me dá isso, me dá aquilo. Oh Deus, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Meu Deus, me ajuda, ajuda a nossa casa, ajuda, a gente está aqui nesse país, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E passei uma meia hora nesse negócio, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E nas minhas últimas 2 frases de oração, eu disse assim, porque Tu sabes, Senhor, que eu Te amo. E eu ouvi Deus naquele dia. Não foi voz audível, não foi anjo gritando no céu, foi aquela voz aqui dentro. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deus falou comigo e disse assim, Ricardo, você não me ama, você me usa. Você não me ama, você me usa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ama Deus? Ou você tem uma espiritualidade, uma religião que usa Deus? Nós precisamos de uma ação de Deus na nossa vida. Nós precisamos resgatar a espiritualidade cristã. Uma das coisas que me inquieta muito. Primeiro é que eu vejo, os cristãos são motivo de chacota hoje. Nós somos motivo de riso. No linguajar dos humoristas, nós somos escada para o humor. Quem aqui é do mundo do humor sabe o que eu estou dizendo. O que é fazer uma escada do humor. Nós somos motivo de chacota, de riso, de escárnio. Os cristãos hoje no Brasil, eu como pastor, uma vez estavam fazendo uma campanha contra a fome e me pediram para dar uma palavra
um movimento de solidariedade contra a fome no Brasil, Natal sem fome. E eu fui, era um show. Aliás, foi a única vez que eu tive assim, frente a frente com Chico Buarque. Quase que eu beijei a mão dele, mas eu digo, não vou fazer isso não. Estava lá no camarim, ele sentado assim, e eu fiquei muito na minha, porque aquele ambiente não era o meu ambiente, fiquei quietinho ali no meu lugar, né, para não dar uma ditiete. Quietinho no meu lugar, e tinha uma cantora, uma back vocal de um grupo baiano que ia cantar, uma negra. Ela olhou assim para mim, e viu que eu estava muito sozinho, se aproximou e disse, você está aí quietinho e tal, precisa de alguma coisa? Eu digo, não, tudo bem. Aí ela falou o que eu estava com medo que ela ia falar. Mas você está aqui no show para quê? Você é alguma coisa? Eu digo, sou pastor. Ela falou, pastor evangélico? Eu digo, pronto, lá vem. Eu digo, sim, pastor evangélico. E ao invés dela zombar ou falar qualquer coisa de mim, ela teve pena de mim. Ela olhou para mim e disse, pastor, é muito duro ser pastor hoje, né? Eu digo, minha filha, é. É motivo de riso, você tem que se explicar. Cada vez que eu estou em um ambiente que alguém diz assim, isso aqui é o pastor, eu digo, aí a pessoa, se for minha amiga, diz assim, mas não é dos que você está pensando, não. Isso não incomoda você? Que a sua fé, que você abraçou, que o Jesus que você ama, seja motivo, porque nós damos, e Pedro diz isso na sua carta universal, nós estamos dando razão aos escarnecedores, que escarneçam de nós, e nós estamos de braços cruzados, e nós não temos militância, e nós não temos envolvimento nenhum com a causa de Jesus, com o nome de Jesus, com a mensagem de Jesus. Por quê? Jesus contou uma parábola. Disse que certo semeador saiu para semear a semente, e ele jogou a semente. Ele tinha um bornal, tinha aqui um bornal, aqui um saco do lado, que ele carregava a semente dele, ele metia a mão nesse bornal e jogava a semente. Parte da semente caiu no terreno duro. Parte da semente caiu num terreno que era cheio de pedra. Parte da semente caiu num terreno que os espinhos cresceram. E parte da semente caiu no bom terreno. Uma semente, 4 tipos de terreno. Um dos tipos de terreno, a semente caiu, frutificou, mas os espinhos, as ervas daninhas, urtigas, mamona, plantas parasitas vieram e sufocaram essa semente e ela morreu. Os discípulos perguntaram e disseram, Senhor, esse terreno dos espinhos, que tipo de terreno é esse? Jesus disse, é o terreno do homem e da mulher, que a semente caiu, frutificou, mas os cuidados deste mundo, as riquezas deste mundo, sufocaram essa semente. E eu diria, se a gente pudesse situar no tempo, essa é a época que nós vivemos, que há muitos cristãos, que a semente frutificou, mas vieram os cuidados deste mundo, e ela está sufocada pelos cuidados deste mundo. Então deixa eu dizer para vocês, queridos, existe cura, Jesus pode curar gente que fica no meio do caminho? Pode, claro. A mensagem do Evangelho é a mensagem da ressurreição. E hoje de manhã, a minha oração a Deus é: arrepende-te, igreja. Nós precisamos nos arrepender. Pedro diz isso na sua epístola universal. O juízo começa pela casa de Deus.
Não adianta a gente querer que haja uma transformação no Brasil se a igreja está precisando de uma renovação. Não adianta a gente pedir, Deus, salva o Brasil, se nós estamos precisando ser salvos. Não adianta a gente ficar aqui agora, dando uma de melhor do que os outros, quando nossa condição espiritual é de um doente agudo e crônico, porque a nossa espiritualidade está sendo sufocada. Como que Deus pode? Peça, busque o Senhor enquanto Ele se pode achar, invoca Deus enquanto Ele está perto, igreja. Renova-nos, ó Deus, deveria ser o nosso pedido hoje de manhã. Restaura-nos, para que nós sejamos de verdade cristãos, não só na casca, não só os sepulcros caiados, que tem uma beleza caiada pelo lado de fora, bonitinho pelo lado de fora, mas nós estamos espiritualmente mortos.